Olá, Ana, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Agradeço aí pela presença de todos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Henkel, tá? Então, a Henkel é uma multinacional alemã. Vamos só dar uma olhadinha porque deu uma travadinha. Aí, próximo slide, por favor. Aí, a Henkel é uma multinacional alemã. Ela está presente em diversos tipos de categorias e segmentos, tá? Desde cosmética capilar até lavanderia e adesivos, que é onde nós vamos falar hoje. A Henkel é uma empresa de mais de 140 anos de idade, né, de tempo de experiência, está quase 80 países, mais de 50 mil funcionários ao redor do mundo. Uma coisa interessante de falar são as marcas, né, que são mais conhecidas por vocês por conta do segmento de consumo. Então, além do Loctite, que está muito presente aí no automotivo, né, e Teroson, a gente também tem dentro do nosso portfólio as colas Sprit, cola Cascola, Super Bonder, que são bem conhecidas de vocês aí do dia a dia, tá? A Henkel está presente em diversos tipos de segmento, né, desde a parte de geração de energia, mineração, óleo e gás, aço, enfim, todos os lugares que vocês podem imaginar que tem cola, a Henkel está presente. Quando a gente vai para a parte de pós-venda automotiva, acho que é interessante falar como a gente faz o desenvolvimento dos nossos produtos. Então, a gente desenvolve direto para atender a linha de produção das fábricas, né, das montadoras, e a gente transfere essa tecnologia para o pós-venda automotivo, tá? Então, o grande ponto, acho que importante disso tudo, é dizer o seguinte, que a gente desenvolve os nossos produtos para atender exatamente a necessidade dos nossos clientes, ok? Bom, então, a gente pode ir para os temas do nosso webinar. Eu vou passar para a Red Lee, que é a nossa técnica de aplicação, que vai falar um pouquinho sobre os produtos. Red? Bom dia a todos, bem-vindos novamente. Então, como a Ana já me apresentou, eu sou a Red, eu vou passar um pouquinho da parte teórica primeiro. Então, a gente está aqui hoje no nosso Centro Técnico de Aplicações do Senai, né, aqui no Senai do Ipiranga, onde a gente tem um laboratório com uma parte que dá para fazer toda a parte teórica e também a prática. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do espaço para vocês depois também. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre reparos plásticos. Então, hoje em dia, né, nós sabemos, hoje a gente consegue perceber a quantidade de plásticos nos veículos modernos, diferente dos veículos no passado, né, como vocês podem ver no exemplo. Então, sabendo disso, a gente encontra a necessidade de reparos dessas peças, né? Então, o reparo de plástico ela vai trazer diversas vantagens para o negócio e para os nossos clientes. Então, a gente tem aí, consegue apresentar métodos rápidos e fáceis para fazer a reparação, né, da maioria das partes plásticas. Pode ser utilizado em diversos tipos de danos, né, como buracos, trincas e riscos. E uma única combinação entre adesivo e primer consegue fazer esse tipo de reparo. E, além disso, o nosso adesivo ele tem alta resistência que atende os parâmetros das montadoras, né? E o produto pode ser pintado também. Então, hoje nós encontramos aí inúmeros exemplos de peças plásticas que a gente encontra no veículo, como, por exemplo, na parte exterior, a gente tem o para-choque, tampas, aerofólios. Na parte interior, a gente tem suportes em portas, colunas, por exemplo. E, normalmente, essas peças são feitas de PP, EPDM, ABS, GRP e PUR também. Então, sabendo disso, a gente consegue apresentar um produto que não só vai ter essa facilidade, né, durante a aplicação, como também vai contribuir para a preservação ambiental. Então, a gente tem um custo de produção e reciclagem reduzidos, vamos ter uma redução de pegada de carbono, e, além disso, a gente está dentro aí das novas legislações que solicitam o reparo ao invés de substituições das peças plásticas. Então, nosso produto consegue facilitar e englobar aí todas essas soluções. Então, juntos com eles, como a gente viu, tem alguns plásticos, né, que acabam tendo algum tipo de dificuldade para aceitar os adesivos. Então, para isso, a gente tem um primer, que ele vai preparar a superfície para poder aceitar o adesivo da melhor forma e ter a aderência necessária. Né? Então, com essa tecnologia, a gente consegue fazer a aplicação dos nossos poliuretanos, e é bem simples, é um primer que pode ser aplicado na própria peça, espera a secagem para fazer a utilização.
E a nossa solução principal, então, nesse caso, é o nosso poliuretano bicomponente, chamado Teroson PU9225. Ele é um produto que vai feito a mistura, então a cura dele vai iniciar após a mistura. Ele tem um bico aplicador. Além disso, é um produto que vai poder ser lixado e pintado e aprovado pelas montadoras. Então, esse material ele vai ser ideal para conseguir fazer o reparo, né, ou reconstruir peças danificadas, tanto de para-choque, para-lamas, algumas partes plásticas com furos e riscos de mais de 1 milímetro ou fendas de 7 centímetros. Então, uma das grandes vantagens é que o produto vai ter uma cura aí de até 10 minutos. Então, em 10 minutos, a gente consegue fazer o acabamento, né, lixar e pintar, e a gente vai mostrar no laboratório para vocês. Então, antes de mais nada, qualquer aplicação de produto, né, sempre lembrar que é necessário fazer a preparação da superfície, né, fazer a limpeza. Nesse caso, utilizar o primer também. Então, a gente lixa a superfície, faz a limpeza e aplica o primer. Após isso, a gente consegue fazer o reparo. Então, já vamos dar início à demonstração ao vivo aqui no Senai. Pessoal, o produto ele vem desta forma, tá? Então, é um adesivo que vem num plástico unitário, embalagem unitária. Ele vem com uma seringuinha e o bico aplicador. Tá? Como vocês podem ver, o produto ele é bicomponente, PU bicomponente, então ele tem duas partes aqui, parte A e parte B, tá bom? Que quando você expele, eles se misturam e formam, catalisam e formam um produto para que precisa ser aplicado. É muito fácil de ser aplicado, então vocês percebem aqui a diferença de cor, parte A e parte B. Para fazer a aplicação, você vai usar uma pistola, aplicador, ok? Você insere o produto, trava, e antes de aplicar, o que é muito importante? Você dá uma purgada, tá bom? Porque, às vezes, o produto não sai na mesma proporção dos dois lados, tá bom? Aí, tá vendo? Agora sim, tem a parte amarela e a parte escura. Coloca o bico aplicador, trava, trava. Perfeito. E agora a gente já pode passar aqui para a régua, onde vai fazer a aplicação da peça. Então, aqui a gente tem, então, uma peça de plástico que é o para-choque, já é muito utilizado no nosso centro para fazer os treinamentos. Então, a gente tem diversos tipos de reparo. E para conseguir mostrar a utilização do nosso produto, a gente reproduziu duas trincas aqui, dois furos, onde aqui eu só fiz a abertura, né? E principalmente se for trinca, o ideal é sempre furar as pontas para ela não se expandir. Então, nesse caso, eu não fiz o acabamento. Então, o ideal é sempre fazer a remoção da pintura em volta do furo, né? Então, para fazer o reparo. Tanto no verso de trás, como na parte da frente, que daqui a pouco a gente mostra para vocês. Então, primeiramente, eu vou fazer a limpeza. Utilizamos aqui um álcool, né, de secagem rápida para fazer a limpeza da superfície. A peça já foi pré-limpa, então a gente consegue fazer só uma remoção superficial. E aí nós temos uma malha de fibra de vidro. E aí com o produto, então, à medida que você vai extrusando, você vai fazendo a aplicação. Aqui interessante, pessoal, vocês percebem que o produto ele vem saindo e vem se misturando aqui no bico, tá? Enquanto a Red vai fazendo essa extrusão, e aí você vê a aplicação lá, o adesivo sai numa cor um pouco até mais escura. Então, o ideal é sempre passar um pouquinho de adesivo em volta, só para fazer a adesão da manta.
Aí você faz a aplicação da manta. Vou pegar a espátula para me auxiliar. E aí, na cobertura, você também faz a aplicação por fora. Então, conseguimos realizar o acabamento da parte de trás. Então, na parte da frente, como vocês podem ver, a manta ela vai aparecer nesse lado. Então, vou fazer a aplicação do nosso primer. Aguardar o tempo de secagem. Pode me passar um papel, por favor? Obrigada. Enquanto isso, para não perder o bico, vou fazer a extrusão do produto. E aí, nessa parte aqui, nessa área, a gente pode fazer a cobertura por volta também. Então, o ideal aqui, quando a gente chega na parte do buraco, não, a gente aplica bastante produto sem remover o bico do produto. Dessa forma, a gente consegue evitar surgir bolhas na aplicação, o que pode afetar diretamente a adesão, né, a parte estrutural da aplicação. Eu faço um pouco da parte de fora e volto pro buraco. Acho que outro grande benefício desse produto, né, enquanto a Red está aqui aplicando, é a facilidade de aplicação, e você pode perceber que ele é um produto limpo, né? Não há necessidade de você misturar o produto, né, a parte A e a parte B, numa superfície à parte e depois aplicar, porque o bico misturador já faz esse trabalho e ele garante, né, a mistura perfeita e homogênea no momento da aplicação. Tá? Aí você percebe aqui, a Red fez o preenchimento do buraco, né? E você percebe que ela aplica também nas laterais, ao redor do buraco. Por quê? Porque aqui, no ambiente normal, você provavelmente desgastou um pouquinho aqui para poder fazer a aplicação do produto. Isso é importante por quê? Porque aí vai dar a ancoragem do produto para que ele não se solte no momento que você for fazer o acabamento, que é lixar o produto. E como complemento na parte de fazer o acabamento, sempre do meio para fora. Como vocês podem ver, o produto já está com o processo de cura. E aí, o ideal é, se ficar um pouco mais cheio, bem onde está o reparo, não tem problema. Que aí você pode fazer o alinhamento na lixa. Certo? Bom, enquanto a gente aguarda o tempo de cura, então, eu vou passar para a parte teórica novamente, onde a gente vai falar um pouco sobre a calafetação. Perfeito. Antes da gente passar para o próximo tema, eu queria vir falando se já tem alguma pergunta a respeito desse tema, porque eu sei que esse tema é muito recorrente, né? Esse tipo de aplicação é muito recorrente nas oficinas e funilarias, e principalmente hoje em dia, porque a gente sabe que substituição de peças, né, é algo que o pessoal já não quer mais tanto fazer. Eles buscam manutenções rápidas e econômicas, porque eles conseguem, dessa forma, otimizar o dinheiro deles, claro, né, os nossos consumidores, e vocês, né, otimizar, agregando mais serviços na sua oficina.
Rô, a gente já tem uma perguntando desse produto, né? Então, qual que é a diferença entre esse produto versus as soluções que já existem no mercado? Perfeito, excelente pergunta, pessoal. Bom, basicamente a grande diferença, né, é a agilidade. Então, você vai ter um produto muito mais rápido, ele vai ter uma aplicação muito mais limpa, né? Em 5 a 10 minutos você já tem um produto pronto, seco, para que você possa passar para a próxima fase, que é lixar e dar um acabamento. Outra coisa muito importante, esse produto aplicado é para plástico, né? E geralmente as superfícies plásticas, ela tem alguma flexibilidade. Esse produto, ele é flexível também e acompanha a flexibilidade do substrato, né, do plástico no caso, ele não racha, enquanto em algumas outras soluções, que são um pouco mais rígidas, dependendo do tamanho do esforço, ao longo do tempo ele pode rachar. E qual que é o ponto negativo, né, para vocês? Que vai ter a qualidade do serviço que você vai oferecer, talvez não seja a melhor possível pelo fato de você ter que refazer em algum momento no futuro, tá? Além disso tudo também, você vai ter um produto de componente e muito rápido para você poder fazer a sua aplicação. E aí, podendo passar para a parte do MS, por favor. Bom, então voltando um pouquinho para a apresentação, vamos falar agora sobre vedação de costuras. Então, o que é a vedação de costura? Nada mais é do que o ato de preencher os espaços, né, de uma barreira ao longo de uma junta com uma substância, né, impedindo que algum tipo de material passe de um lado para o outro. Então, faz essa vedação. Então, por que a gente utiliza os selantes? Então, ele é utilizado para fazer a vedação interna e externas, contra líquidos, sólidos e gases, tendo aí a prevenção da corrosão, melhoria da estética, projetos mais simplificados e também melhoria na qualidade da pintura. Além disso, hoje, para atender, né, as exigências do mercado, a gente tem aí a capacidade de reproduzir a mesma qualidade de aparência das montadoras, né? Então, o que já vem de fábrica, a gente consegue reproduzir. E, além disso, né, vai ter aplicações juntas para evitar a entrada de água e também uma proteção anticorrosiva das juntas, através dessa vedação adicional. Então, sabendo disso, a gente, falando das reproduções originais, nada mais é do que reproduzir as texturas que a gente encontra já no veículo. Então, nós temos o cordões padrão, né, que é feito com pincel mesmo, então a gente tem um produto que consegue ter esse acabamento mais facilitado, utilizando pincel. Nós temos também a textura pulverizada, conseguimos reproduzir essa textura de forma bem fácil e prática, e os cordões estriados, que a gente consegue encontrar aí, tanto as amplas como as planas. Então, o segundo ponto é que a maioria dos métodos de junção ela deve ser selada adicionalmente para evitar essa corrosão. Então, a gente tem aí 3 tipos, né, 3 exemplos. Então, seria a vedação de lados desiguais, selagem do mesmo lado, e também a selagem de ambos os lados. Então, a maioria dos métodos de junção ela vai ser necessária essa vedação adicional para que evite que a umidade e líquidos ataquem essa junta. Então, a gente consegue ter aí a vedação de uma forma contínua, cobrindo toda a área necessária, né? E, além disso, tem uma distribuição de força uniforme, não tendo nenhum tipo de problema ou vazamento no futuro. E agora, alguns exemplos de onde a gente consegue utilizar a calafetação é que nas aplicações interiores a gente tem aí o piso de passageiro, compartimento do motor, painel traseiro, entre outros. E na parte de aplicações exteriores, a gente tem a asa, flanche dobrável, toda a parte de proteção underbody, ou até mesmo a caixa de roda. E, finalmente, falando um pouquinho dos produtos, a gente vai trabalhar aqui com o nosso Terozum MS 9320, que é um silano modificado. Então, ele vai ter uma ótima resistência ao escorrimento, uma cura rápida. O acabamento pode ser feito após 30 minutos e ele é pulverizado, né? Então, ele consegue reproduzir aí as texturas das montadoras. E, além disso, por ser um silano modificado, a gente tem aí uma resistência à radiação UV.
Então, ele não vai craquelar com a incidência de luz UV. Então, algumas áreas de aplicação é a própria calafetação, né, como já foi mencionado. Então, toda a parte de carroceria, portas, e além de conseguir reproduzir. Então, ela é muito fácil de aplicar. Nós temos aí uma dureza e habilidade de reproduzir essas texturas, juntamente com os bicos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, não só o produto, tá? Então, a gente precisa aí de uma solução completa que a Henkel consegue fornecer. Então, a gente tem aí a nossa Teroson Powerline 2, que é a nossa pistola vermelha, que é capaz de reproduzir os cordões estriados. Então, é uma pistola que vai ter um compressor de ar, né? Então, ela consegue ter uma taxa de transmissão de 1:3 e conseguir reproduzir, então, a textura de cordões planos e acústicos, né? Junto com ela, o produto e mais para frente os bicos. Então, além dessa pistola, nós temos também a Teroson Multipress, que é a nossa pistola azul. Nesse caso, ela vai ter 2 saídas de ar, uma para empurrar o produto e uma para empurrar, para sair, ter a vazão do ar, né, para poder conseguir fazer as texturas pulverizadas. Tá? Então, a gente chama aí de spray, né, para conseguir sprayar o produto. E para isso tem que ter um produto adequado para conseguir reproduzir essa textura. E não só eles, mas também junto com nossos bicos. Então, a gente tem aí diversos tipos de bicos que podem ser utilizados. Então, o próprio cordão padrão a gente consegue fazer, que é aquele bico normal de silicone. Com as texturas pulverizáveis, a gente pode utilizar o bico, o segundo bico aqui, que seria o nosso, a gente chama de sombredo, né? Então, você consegue fazer a aplicação desse bico com o nosso produto e a nossa pistola multipress. Tá? Então, ela foi adaptada para conseguir fazer a textura pulverizada. E aí, no caso das vedação plana e ampla, a gente consegue fazer com a ajuda desse bico branco e do cinza. Tá? E junto com elas, a nossa Powerline. Aí temos o pincel também para acabamento. E, além disso, uma vedação de canto de porta também, que é um bico com guias, que a gente consegue aplicar na espessura correta e junto com o auxílio. E também, só para complementar, a gente tem também equipamentos para pré-aquecer os cartuchos, que dependendo das condições climáticas, a viscosidade pode aumentar. Então, se tiver muito frio, acaba tendo essa diferença. E aí pode ter dificuldades para fazer a aplicação. Já tivemos casos também da necessidade de aquecer o produto para ele chegar na viscosidade ideal em aplicações de difícil acesso. Então, dependendo das condições, tudo a gente consegue adaptar aí para conseguir reproduzir todas as texturas. E, novamente, a gente vai passar para a parte de demonstração ao vivo. Só antes de passar para a demonstração do 9320, acho que vale a pena mostrar para o pessoal como é que ficou a aplicação do adesivo para reparo de para-choque, tá? De plástico. Então, pessoal, percebe, deu mais ou menos 5 ou 7 minutos, né, desde que a gente fez a aplicação, e o adesivo já está rígido, tá vendo? Aí você quer aproveitar aí? Então, aqui ele está bem curado, como vocês podem ver. Ele vai acompanhar essa flexibilidade e vai ser possível realizar o acabamento. Então, eu vou utilizar uma lixa, aqui a 150, para fazer esse acabamento. Bom, aqui já dá para ver que o produto ele é facilmente desgastado. Então, a gente consegue fazer o nivelamento da superfície, né, com uma lixa. É claro que pode usar uma lixa com um grão maior para facilitar a remoção.
Bom, pessoal, acho que aqui deu para entender mais ou menos como é que é a aplicação, né? E acho que o grande benefício disso tudo é a agilidade, né? Então, vocês percebem que esse produto, a partir do momento que você fez toda a preparação, você fez a aplicação, em 5, 7 minutos você já consegue fazer a lixagem, você consegue lixar, na verdade, né? E levar para o próximo passo do acabamento. Para vocês, qual o benefício? O pessoal de concessionário gosta de chamar de fast repair. Imagina que você vai conseguir oferecer um serviço como esse para entregar no mesmo dia, né? Basicamente, o maior tempo que você vai ter dentro desse processo vai ser a parte de pintura, esperar que a tinta seque e fazer a recolocação do para-choque no carro, tá bom? Acho que agora a gente pode passar para apresentar o nosso P20, Fat? Sim. Então, aqui a gente tem o nosso selante de calafetação, esse aqui é o selante modificado. Ele vai ser na cor bege, mas ele pode ser pintado, tá? Após 30 minutos, como já mencionei. Nesse caso, a gente tem à disposição desses bicos, né, para poder fazer a aplicação das texturas, né, junto com o abridor. Vou fazer aqui já fiz a remoção, mas normalmente ele vem com o lacre, tá? Então, o ideal é sempre remover esse lacre e aí fazer a abertura da parte superior. E aí, agora, nós vamos utilizar o bico de texturas estriadas para poder fazer a introdução para vocês. Então, muito simples. A gente vai utilizar o Powerline, que é a pistola vermelha, para fazer os cordões estriados. Então, ele é o que tem compressor e você consegue fazer a leitura da pressão. Então, lembrando que vai ser uma pistola de alta pressão, então o ideal é sempre a utilização de produtos de cartucho de alumínio. Então, eu posso fazer a aplicação com outro produto? Pode ser utilizado para fazer cordões padrões. Mas sempre se atentar à pressão, tá? Como ele triplica, ele acaba chegando até 24 bares, que é muito alto. Então, o ideal é sempre verificar antes de fazer a utilização. Então, acesso de ar comprimido. A gente tem aqui uma carroceria. Então, vocês podem ver que a gente abriu o ar e ele já subiu, ele está 18 bar. E aqui você pode controlar, aumentar ou diminuir o ar comprimido. Vou fazer primeiro um teste para ver se ele está saindo conforme. E lembrando que ele tem uma guia também. Então, caso seja necessário eu mudar a posição, eu tenho a guia para saber como ela está. Então, sempre tem que estar na horizontal para conseguir fazer a aplicação. Nesse caso, eu vou virar ela, né? Então, a guia vai estar dessa forma, com a guia para cá, para eu conseguir fazer a utilização dela. Faz outro bico para mim. Outro bico. Então, eu vou trocar de bico aqui, fazer a aplicação dos cordões mais largos. Esse também vai ter a guia e consegue fazer. Então, ele é muito fácil, né? Então, a própria pistola vai te auxiliar isso. E aí, dependendo de onde você for fazer a aplicação, você vai ter que reutilizar o ângulo, né? De forma diferente. E aí, para fazer o acabamento, percebe que eu soltei o gatilho no final, sem puxar. Tá? Então, o ideal é sempre soltar todo o gatilho e depois fazer a remoção da pistola. Agora, eu vou fazer a aplicação da multipress. Aqui de hidrolante. Pessoal, nesse meio tempo, enquanto a gente está preparando aí o material, qual que é o grande benefício dessa aplicação?
Geralmente, você demora o quê? 2, 3 horas, 4 horas para conseguir fazer uma reprodução original da aplicação de calafetação, né? Com essa pistola, você percebe se você consegue fazer ali em 5 segundos, 10 segundos. Então, aqui você realmente vai ter uma economia verdadeira de tempo e custo, né? De hora-homem, por exemplo, e na agilidade que você vai conseguir fazer o seu serviço. Ok? Agora, essa pistola aqui, ela vai ser aquela multipress para fazer o pulverizado. Também pode ser aplicado para cordões normais. Então, ela vai ter 2 saídas de ar, tá? Então, uma no meio e uma bem aqui na borda, que é onde vai sair o ar para poder pulverizar o produto. Então, ela é composta por esse bico, que vai na parte do produto. Coloca a tampa, neste caso a tampa azul, como vocês podem ver, ela é um pouco diferente da tradicional. E aí, utiliza a tampa superior por cima. Aqui nós temos a vazão de ar, né? E aqui do produto. Aqui a gente consegue controlar o quanto a gente quer. Então, com isso, a gente consegue tanto fazer pulverizações finas, mais largas, ou até mesmo cordões pulverizados. Eu vou abrir aqui todo o ar e o produto também. Aqui, nesse caso, pode fazer aplicação 90 graus. Então, na distância que você tá, a distância também vai implicar na quantidade de produto aplicado. Como vocês podem ver aqui, foi bem mais fino, né? De uma camada mais fina de produto. Agora eu vou jogar menos ar e continuar com a quantidade de produto, que agora eu estou no máximo. Então, eu consigo fazer os cordões pulverizáveis. Tá? Então, é bem prático, bem fácil. Né? A pessoa, depois de pegar a prática, a gente consegue fazer a utilização dessas pistolas com muita facilidade. Você quer aproveitar e mostrar para o pessoal como é que é fácil de você pincelar? Ah, com certeza. Aqui, ó, vou pegar uma peça do cordão. Então, é um produto que é bem maleável e é fácil de fazer outros tipos de textura. Então, o acabamento também, a gente consegue envelopar com fita, né? E aí faz o acabamento sem preocupações. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das soluções que a gente apresentou. Elas realmente são soluções que facilitam o seu dia a dia e vão conseguir rentabilizar muito o seu negócio, uma vez que você vai conseguir pegar serviços mais rápido, com maior e de qualidade para o seu cliente final. Nós temos como rotina fazer esse trabalho de apresentação, de teste, de demonstração e treinamento nos clientes, né, nas oficinas. Inclusive, recentemente tivemos aí na Gran Brasil, com os nossos parceiros, que a gente realizou esse teste aí. E a gente tem um depoimento aí do pessoal para poder falar um pouquinho sobre como foi lá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fabiano Cristilo, sou gerente geral aqui de pós-venda do Grupo Gran Brasil. Estamos aqui recebendo hoje o pessoal da Henkel, né, para soluções de reparação de funilaria e calafetação. Esperamos aí que essas soluções nos ajudem muito na parte de produtividade e qualidade de serviço. Ok? Prazer, valeu! Pessoal, esse foi um trabalho que a gente realizou lá, aqui do Brasil, né, que a gente apresentou todas essas soluções que mostramos aqui para vocês, e a equipe deles, né, o pessoal da oficina mesmo, teve a oportunidade de manusear, né, esses produtos, e para eles foi muito positivo pelo fato de que algumas aplicações como essa são aplicações que demoram muito tempo, né, que demandam uma necessidade de perfeição muito grande, principalmente porque depois de você fazer uma aplicação de calafetação, por exemplo, como essa, tem a questão da vistoria, né? Então, com esse produto, com essa pistola, né, é uma solução completa, você consegue fazer exatamente da forma que é feito originalmente.